Seria uma radiografia. E outra coisa, estou lendo aqui direito a questão. O derrame articular de coxa femoral, ele é mais profundo. Então, se você vai investigar isso aqui, seria ressonância. Certo? Aí vocês têm que ficar muito ligados nisso aqui, saber a anatomia de cada região, saber se é superficial, se é profundo, para poder fazer essas correlações. A correlação da tomografia de coluna a correlação com tomografia de coluna é necessária para o diagnóstico? Aí eu até botei aqui, né? Que o raio-x resolve. Porque se você tiver uma disfunção óssea da coluna, o osteoarticular, né? É a articulação também, mas o componente é mais ósseo. Então, um raio-x em duas incidências, né? Perfil, resolve o caso que você não tem necessidade de prescrever uma tomografia, certo? Essa daqui era uma questão que eu botaria como uma questão difícil para quem não sabia o que era espondilite anquilosante. Mas agora vocês já estão sabendo. Eu acho, gente, grandes possibilidades dessa questão para a prova. Porque ela falou em sala de aula que ela tem que saber desses processos reumáticos. Então tem muita chance de isso ficar na prova. Certo? Sexta questão. Essa daqui, a partir daqui a gente vai fazer junto, que eu não fiz não. Se ele está falando da radiografia dos tumores, se ele pede o que é incorreto, né? A radiografia dos tumores, ele pede o que é incorreto. Aí ele diz assim: a ressonância magnética é sempre necessária para confirmar que se trata de uma lesão de baixa agressividade. A ressonância magnética é sempre necessária para confirmar que se trata de uma lesão de baixa agressividade. Pô, cara, nem se for de alta agressividade, eu não preciso de ressonância magnética. Vocês concordam comigo? Porque a parte óssea você consegue delimitar bem no raio-x e na tomografia. Então, até com raio-x eu consigo delimitar uma lesão de alta agressividade, imagem de baixa, certo? Então, essa é a questão que está correta para a questão e o item é incorreto, certo? Para analisar as outras. As lesões com matriz blástica, quando eu falo blástica, lembrar que é aquela mais branca, mais opaca, são associados a predomínio de osteoblastos. Aí, plástica, blastos, morreu. Osteoblastos, aumento da deposição óssea, por isso que fica a matriz blástica mais branca, tá? As reações periosteais podem ocorrer em lesões benignas, como as osteomielites. Aqui eu ficaria na dúvida, ó. É uma exceção aqui. Né? Porque geralmente as que têm reação periosteal são lesões malignas, né? Aí nas osteomielites, que são nas infecções ósseas, eu posso ter reação periosteal. Ah, ela falou isso aí na sala mesmo. Foi. Certo? Aqui não é tumor. Lembrar que a osteomielite não é tumor.
é uma infecção óssea. Então, por isso que não é sinal de malignidade, são reações benignas, né? Mas lá também tem reação periosteal. Aí a pessoa botou assim, no aspecto de cebola. É que forma realmente aquelas camadinhas de osso por fora, né? Porque tá tendo a bactéria tá querendo destruir o osso, né? E aí o osso, como reação, ele vai tentar fazer o depósito naquela região. Aí forma aquele aspecto de cebola. E Ricardo, mas ela disse que esse, ou eu entendi errado, ou eu não estou lembrando, que ela falou que esse aspecto de cebola, ou ele não era maligno, ou não era todas as vezes que ele era maligno. Não, quando tu tem tumor, lesões tumorais, lesões periosteais são malignas. Até que ela colocou na revisão dela, ó, maligno. Ela botou aqui, ó, lesões potencialmente malignas. Lesões potencialmente malignas e tem reação periosteal, é maligno. Esse que era do aspecto de cebola. Eu só não lembro o que é, mas eu vou tentar ouvir o áudio dela, essa parte. Ela botou uma de que ele é diferente dos outros, entendeu? Então, com a certeza que, se eu não estiver enganado também, foi justamente quando ela falou como o Ricardo disse, que o aspecto lamelar é o de cebola. Existe uma exceção, nem sempre era maligno. E a exceção era a osteomielite. Ah, exatamente isso. Aí isso que eu tô falando, que osteomielite não é tumor. Isso que eu tô falando. Em lesões, eu acho que foi isso que eu quis dizer. Que em lesões tumorais, o aspecto das reações periosteais tem relação com a malignidade. Mas nem sempre, quando tem uma reação periosteal, ela tem relação com malignidade, porque pode ser uma lesão não tumoral, como a osteomielite. E aí a osteomielite é uma lesão benigna. Entendeu? A osteomielite não é tumor, é uma infecção óssea, é uma infecção. Mas ela tem esse aspecto. Que tem um aspecto periosteal. Exatamente. Tá? Lamelar. A cintilografia óssea é capaz de rastrear lesões múltiplas do esqueleto? Verdade. Aí lembrar de uma coisa bem aqui, gente, ó. Essa daqui pode cair também assim, ó. E a cintilografia, ela tem uma alta sensibilidade. Ela detecta o que for de lesão, de tumoral, ela detecta. Mas ela tem uma baixa especificidade. Ou seja, não é porque ela detectou lá que vai ser tumor. Certo? Então ela sai detectando tudo que tem de raio, que vai ser neoplasia, tá? Pode ser uma lesão tumoral que não é maligna, pode ser qualquer tipo de lesão, ela vai identificar, mas ela não tem uma especificidade, certo? Ela consegue identificar, mas ela não é específica para câncer, certo? Então, eu lembro que ela falou isso aí, ficar atento, ela pode correlacionar em alguma de marcar. Para o estadiamento loco-regional dos tumores agressivos, é importante correlacionar com a ressonância magnética. Para
o estadiamento. Lembrar aqui que quando fala de estadiamento, Muleria da ressonância. Hã? Bem na muleria de ressonância. Exatamente. Geralmente eu vou utilizar para o rastreamento, tá? Então isso aqui também está correto. Aí lembrar que se eu quero identificar a lesão, esse tumor é ósseo, raio-x, tomografia. Se eu quero fazer o estadiamento, aí eu vou fazer com ressonância, certo? E lembrar aí da cintilografia da baixa especificidade. Sobre a avaliação da imagem patológica neurológica, as patologias neurológicas, analise as afirmativas. Vamos lá. A radiografia de crânio está indicada em poucos casos como a presença de mieloma múltiplo. Geralmente isso aqui vai cometer calota. Então aqui é um raio-x de crânio, consegue identificar. Lembrar que para esse contexto de sistema nervoso, a radiografia ela vai ser indicada principalmente para fraturas ou acometimentos no osso, né, na calota craniana, certo? E uma das poucos aspectos que eu posso correlacionar com raio-x de tórax, de crânio, é o mieloma múltiplo, certo? A ultrassonografia transfontanela, a gente falou, transfontanela, geralmente em crianças, né? Ela possui grande aplicabilidade para recém-nascidos. Lembrar, menor que crianças menor que 18 meses. Então, recém-nascido, logicamente, vai ter a muleirinha aberta, né? As fontanelas abertas. E eu consigo fazer uma avaliação de parênquima, tá? Ultrassonografia transfontanela possui grande aplicação para recém-nascidos, verdade. A tomografia computadorizada de crânio é um método de diagnóstico mais utilizado na avaliação de suspeitas clínicas de acidente vascular cerebral na urgência. Com certeza, falou de suspeita de AVC no contexto de urgência, o exame é TC, certo? AVC, contexto de urgência, TC. Essa lei também está certa. A ressonância magnética do encéfalo possui vantagens na avaliação do parênquima. Como? Até aí tudo bem, né? Como? Caracterizar a composição bioquímica dos tecidos de fusão. Olha, Amanda tinha colocado bioquímica. Até aqui está tudo bem. Sendo o método de escolha... aí acabou com tudo, né? Tá tudo bem. Sendo o método de escolha para pesquisa de calcificações. Opa! Calcificação, meu querido, eu vejo muito bem em tomografia computadorizada. Então, não precisar de ressonância para ver calcificação. Então, ela falou estava bem descrito aí, morreu aqui no final, calcificação. Né? Então, essa item 4 está falsa, a alternativa correta seria 1, 2 e 3. Dúvidas aqui, gente? Tudo certo. Oitavo.
sobre a avaliação do encéfalo através da ressonância magnética, é correto. É um método rápido, já morreu, né? É rápido? Não é rápido, não. Custo intermediário, o maior custo, que permite afastar sangramentos agudos. Sangramento agudo eu consigo ver na tomografia, né? Então eu não precisaria de uma TC, de uma ressonância para afastar sangramento agudo. Eu precisaria de uma ressonância para ver o contexto de AVC isquêmico com mais de 6 horas. Que aí eu não conseguiria ver muito bem, né? Porque a densidade da lesão com a densidade do parênquima, ela é parecida. Então, nesse contexto daquele AVC isquêmico, com mais de 6 horas, tudo bem. Mas AVC hemorrágico, sangramento agudo, tomografia. Além de que não é um exame rápido e nem é custo intermediário. É o maior custo que a gente tem do exame, né? É o método mais indicado na avaliação e estadiamento de tumores intracranianos. A gente acabou de falar disso aqui, né? Estadiamento, ressonância. Indicado na avaliação e estadiamento dos tumores. E cara, bota bem na observaçãozinha isso aí. Bota o quê? Na observação, puxa setinho de estadiamento, tudo. Estadiamento. Ô, Ricardo, repete bem pra mim rapidão, que eu fico confusa nessa parte. O AVC isquêmico, menos de 6 horas é tomografia, é isso? Menos de 6 horas. Peraí. Estadiamento. Ressonância magnética. Cristina, ó, vou voltar bem aqui para te mostrar. Ó, lembrar que no segmento antes de 6 horas até 6 horas, eu tenho um sinal que eu consigo identificar na tomografia, que é o sinal da artéria densa, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Oh, Jesus, o que foi? É o que acontece aqui, ó. Consegue visualizar? Então eu tenho uma lesão hiperdensa. Lembra? A artéria densa. Eu estou vendo ela, né? Hiperdensa, com a densidade maior que o parênquima. E aí na TC, nessa janela aqui, nessa janela de tempo, de até 6 horas, eu posso pegar esse sinal. Nas janelas maior que 6 horas, geralmente eu pego lesões que são muito próximas do parênquima. A análise na TC, as lesões geralmente são edemas e a coloração é muito próxima do parênquima. Então nem sempre eu vou pegar uma imagem como essa, que eu peguei um grande edema, que eu consigo ver o apagamento dos sulcos corticais, certo? Então nem sempre eu vou conseguir ver isso aqui. Aí como é que eu faço? Ressonância. Então aqui, ó, tem um pequeno edemazinho aqui, ó. Você quase não consegue, quase imperceptível, né? Aí quando você joga lá na ressonância, ó, aí você consegue ver um hipersinal. Um hipersinal daquele edema, certo? É nesse contexto que a gente está falando aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, que a ressonância, né, ela é um exame que permite afastar sangramentos. A avaliação de sangramento, quem vai ver é a tomografia. AVC, hemorrágico, sangramento hemorrágico. Quem avalia? Tomografia. Então não precisa de uma ressonância para afastar sangramentos agudos, certo? Se fosse uma lesão isquêmica, aí poderia ser. Mas ainda está errado aqui, ó, dizendo que a ressonância é rápida e que é um custo intermediário. O custo intermediário é TC e a
ressonância é um exame que é mais lento. Precisa de 30 a 40 minutos. Vamos lá, letra C. O uso de contraste à base de iodo permite a avaliação de tumores e lesões vasculares através da ressonância magnética. E aí, gente? O que tá errado aí? A pesquinha ali, a pesquinha, Gadolin. É o tipo do contraste. Égua, tá aí. Aí, ó, iodo, exatamente. Iodo é TC. Gadolínio é o contraste da ressonância. Lembrar disso aí. Certo? Seu uso deve ser totalmente contraindicado em caso de urgência, em razão do tempo da execução do exame. Me digam aí um caso em que a ressonância magnética é usada na urgência. Me digam aí quem dá mais. Acabei de falar. Quando tem os sinais de alterações neurológicas, não tem que fazer ressonância? Tu tá falando do trauma hack, né? Que aí a gente tá falando, é uma possibilidade, né? Mas aqui, como ele fala encefálico, eu levaria muito para a questão do AVC. Então seria mais essa questão do AVC isquêmico, que quem vai dar o primeiro diagnóstico lá, geralmente, nesse contexto de mais de 6 horas, é a ressonância. Tem já esses slides bem aqui, ó. Ó. Meio das lesões isquêmicas, nesse contexto de 6 horas, é a ressonância e sequência de difusão. Certo? Então, ela não é totalmente contraindicada. Ela pode ser usada em alguns casos, né? Está contraindicado em pacientes pediátricos? Também não, né? A gente acabou de ver. Se eu tiver lá um AVC isquêmico num paciente pediátrico, eu vou usar. Se eu tiver aí no contexto não é encefálico, mas que a Amanda falou, trauma, hack medular, né? Lesão de medula, comprometimento neurológico, ressonância. Certo? Tranquilo? Essa daqui, se o cara soubesse estadiamento aqui, já dava pra matar. Tumor, estadiamento, ressonância. Paciente de 8 anos de idade chega ao serviço de urgência. Aí eu gosto de sempre marcar assim, urgência. Após trauma doméstico, trauma, queixando-se de ligo alergia, cefaleia intensa. Ao exame de imagem constatou, hematoma subgaleal. Então provavelmente seja o quê? TCE. Teve um trauma na cabeça, tá com cefaleia, não pode deixar passar. Subgaleal, parietal, direito. A exame neurológico normal. Aí é uma coisa que a gente vai indicar, ó. Apesar de estar com a cefaleia, o exame neurológico está normal. Vamos lá analisar. Sobre os métodos diagnósticos de animais, situação clínica é correta afirmar. Uma ressonância magnética estaria indicada como método de primeira escolha. Primeira escolha. Falou de urgência. Falou de urgência. Aí ele ainda diz o seguinte, ó, que não teve acometimento neurológico, aqui seria um TCE, né? Mesmo com acometimento neurológico no caso de TCE, o primeiro exame é TC, porque a TC vê parênquima, não é isso? Parênquima. Então, se a TC vê bem parênquima, não teria necessidade de fazer uma ressonância como primeira escolha. Certo?
Nesse caso aí, Ricardo, E aí nesse caso ainda aí, mais, porque ele fala bem que é sangramentos agudos, aí matou. Sim, então. não, só para recapitular bem da questão da minha dúvida. Nesse caso aí que tu falou ainda há pouco, que mesmo que tiver, porque eu vi que tá exame neurológico normal, aí seria TC de qualquer forma, mas assim, mesmo que estivesse dizendo que o exame neurológico estava alterado, ainda de primeira escolha seria TC porque é TCE, é isso? Exatamente. Ah. Exatamente. Aí se ele tivesse alguma coisa no caso clínico falando, remetendo a uma lesão medular, por exemplo, o paciente está com uma paraplegia após o trauma que ocorreu na coluna, entendeu? O caso clínico aqui direcionou muito no TCE. Trauma doméstico, cefaleia, aí disse que teve um hematoma subgaleal, cabeça, entendeu? Mesmo sem sintomas aqui, mesmo sem sintomas, eu não posso mandar esse cara embora. Esse cara pode estar com uma hemorragia aqui e que ainda não deu alterações neurológicas. Mas que você pode mandar o cara embora para o cara ter um efeito de massa, aumentou efeito de massa, rebaixamento de consciência e pode ter uma gravidade ali em alguns instantes, né? Então, o contexto de TCE na urgência é TC. Primeira escolha é TC, certo? E ainda mais se for para sangramentos. Lembra que no contexto do AVC, até eu consigo levar em consideração a parte isquêmica, né? Mas sangramento eu consigo ver bem na tomografia, certo? Como o exame neurológico é normal, não há necessidade de exame de imagem, falso demais, né? Então aqui, ó, por mais que esse cara tenha sem um contexto neurológico associado, o cara teve um trauma, tá com cefaleia e teve um trauma na cabeça, então ele pode ter uma predisposição para ter hematomas, certo? Tanto epidural como subdural. A tomografia de crânio seria o método de escolha, pois permite caracterizar com segurança a presença de hemorragias intra e extraaxiais. Morrer. É justamente isso. No TCE, a tomografia, tudo que está relacionado com o sangue, com a hemorragia, você consegue ver tanto de parênquima, as contusões dos hematomas, como as extraaxiais, né? Hematoma epidural, subdural, hemorragia subaracnoide e os hematomas, hemorragias ventriculares, não hematomas ventriculares. A presença de um hematoma subgaleal explica a presença de cefaleia. Até aí tudo bem. Não havendo necessidade de prosseguir a investigação. Opa, aí tem uma aqui. Há necessidade. Porque tu pode ter um hematoma encefálico, hemorragia encefálica. Em pacientes pediátricos, estaria indicada uma ultrassonografia. Até aí tudo bem, né? Dependendo da idade. Até 18 meses poderia ser, né? Uma vez que não possui radiação. A tomografia, uma vez que não possui radiação. Eu ficaria na dúvida nessa, porque essa tá assim, a letra, é aquele negócio, a letra C é a mais correta, né? Mas no paciente pediátrico, eu também posso indicar a ultrassonografia para avaliação parenquimatosa, né? Ricardo, mas eu acho que mas aí o que ela ia considerar errado, eu acho que é esse negócio aí, não? Não, eu acho que ela ia considerar porque pacientes pediátricos não inclui só até 18 meses. E ultrassonografia é só até 18 meses. Exatamente. Paciente pediátrico é um não te limitou, né? Exatamente, amplia mais em relação a idade. Exatamente. Eu acho que é isso também. Aqui a delimitação tem que ser menor ou igual a 18 meses.
Então aqui dava para matar também. 10º, paciente do sexo feminino, 35 anos, chega ao serviço de urgência com cefaleia abrupta, aguda, aí marca lá, urgência, cefaleia abrupta, aguda, com grande intensidade, nunca referida antes. Pô, isso aqui já acende o alerta, né? Nunca sentiu aquela dor, aquela intensidade de dor, você já abre o sinal vermelho. O exame neurológico não mostrou alteração. Aí, exame neurológico sem alteração. E aí, manda para casa? Deus o livre, né? Foi solicitada tomografia de crânio sobre o possível diagnóstico e achados radiológicos. A alternativa correta. Um tumor craniano deve ser totalmente afastado. Um tumor craniano deve ser totalmente afastado, uma vez que trata-se de um paciente jovem. Aí, assim, totalmente não, né? Porque pode ser, ela tem um tumor, esse tumor rompeu, fez um AVC hemorrágico, e o cara tá com um potencial para um rebaixamento de nível de consciência e uma lesão grave, uma hemorragia grave, né? Então o cara tá com a dor abrupta, e que poderia ser uma lesão hemorrágica por um tumor craniano. Então não dá para afastar totalmente não. Um hematoma epidural seria o diagnóstico mais provável, sendo necessário confirmar o diagnóstico através de uma ressonância magnética. E aí, gente? Eu não sei dizer se seria o mais provável, mas em contexto de urgência, sem alteração, não precisa fazer uma ressonância a princípio, mas eu não sei dizer aí se só Eu acho que teria alteração neurológica. Vai lá. Não, deixa eu falar. Contexto de urgência relacionado a hemorragias, hematomas, sangramentos, eu não preciso fazer ressonância, gente. Contexto de urgência relacionados a hemorragias, sangramentos, hematomas, contusões, eu não preciso fazer ressonância. Por quê? Porque a TC, ela me dá uma avaliação de parênquima, ela me dá avaliação de meninges, né? Intra e extraxial. E eu consigo ver muito bem sangue, que são as lesões aí, nesse caso, agudas. O sangue será uma hiperdensidade, hiperdensa, tá? Então, eu não preciso de uma ressonância para confirmar diagnóstico, porque a tomografia me dá evidências muito claras, certo? Então, urgência falou de hemorragia, tomografia, certo? Se é uma urgência agora aí, Amanda, uma urgência, falou de um trauma raquimedular com sinais neurológicos, aí diz aqui que precisa de uma ressonância magnética para confirmar o diagnóstico, estaria correto, certo? certo. Aí, eu só queria saber uma coisa. Aí não dá para dizer que é um hematoma epidural, não, né? Não, ela está afirmando. Ela está dizendo assim, no caso de ser um hematoma epidural, entendeu? Não, é porque ela botou Poderia que o hematoma epidural seria o diagnóstico mais provável. Como é que a gente vai saber que é o mais provável? Não, poderia ser um, entendeu? Poderia. E eu te digo assim, talvez não fosse porque o hematoma epidural, a parte neurológica ela é bem rápida, né?
rebaixamento de consciência, é bem rápido. Lembra que ela é uma lesão de uma artéria? Então aí também dava para matar. Então seria o mais provável? Não, porque o cara não tem achado nem neurológico. Se ele tivesse um hematoma epidural, ele teria um rebaixamento de consciência mais rápido. Você está sentindo a dor de cabeça intensa, ponto. Mas ele não tem nenhum achado neurológico. Certo? Então, as duas coisas devem matar aí. Tudo bem? Mas falou de hematoma e disse que precisa de ressonância para fazer o diagnóstico, não bate. Certo? Vamos lá. O preenchimento de sulcos corticais, olha aí, ó, sulcos corticais por material hiperdenso em tomografia sem contraste, pode sugerir o diagnóstico de quem? Hemorragia subaracnoide. Isso daí tá uma baba, entendeu? Baba. Preencheu os sulcos, formou aquelas teias de aranha, né? Aquelas teias de aranha adentrou nos espaços dos sulcos. O encéfalo, hemorragia subaracnoide. Lembra que o aspecto hiperdenso de sangue agudo, né? E a região vai me dizer aí que é a hemorragia subaracnoide. Espaço entre a aracnoide e a piamata. Os hematomas subgaleais são sangramentos espontâneos, muito frequente em pacientes jovens. Aí tu vai marcar aqui, espontâneos, geralmente são causados por trauma, e não de forma espontânea. É isso? Solicitar tomografia de crânio é desnecessário dentro do contexto, uma vez que o quadro neurológico é normal. Olha a pegadinha. Tomografia de crânio deve ser solicitada nesse caso. E não é necessária e não desnecessária. Porque se o cara está no quadro de dor que foi a maior dor referida por ele, mesmo sem alterações neurológicas, eu tenho que investigar. Esse cara pode estar tendo um AVC, seja por qual for motivo. Seja por um tumor, seja por uma nave, né, uma formação arteriovenose, seja por um aneurisma, certo? Geralmente paciente jovem que tem essas dores aqui é aneurisma, tá? Mas seria necessário. Essa questão dá para matar também, né? Assim, gente, apesar de ter algumas informações extras, eu estou vendo que as questões, elas não são assim, questões difíceis demais. Dá para o cara pegar as informações e matar a questão. A ressonância magnética apresenta diversas limitações, dentre as quais destacam-se. Ela quer saber uma limitação da ressonância magnética. O tempo longo de realização do exame dificulta a realização de métodos na urgência e emergência. Verdade, né? É uma limitação. Isso daqui também estava babo. Vamos ver as outras. Pacientes idosos devem evitar o exame pelo risco de alergia ao contraste.